Em Cristo, pastor missionário Yosef Francisco Shalom. Eu venho da África, propriamente de Angola. Angola, amados irmãos, é um país pertencente aos Palopes. Palopes são países populares da língua portuguesa na África. A África é um continente constituído por 54 países, e nesses 54 países tem 4 países que falam português. E Angola, certamente, é um dos países que fala português. Amém? Glórias a Deus. Para os amados irmãos que querem nos acompanhar nas mídias sociais, eu vou entrar já na mensagem. Eu estou usando uma conta nova, um Instagram novo, que eu tenho divulgado as missões que o Senhor tem, que eu tenho feito na obra do Senhor. Eu estou desde o mês de setembro fazendo missão na África e no mundo. Estivemos pregando em Moçambique, África do Sul, Namíbia, Angola, e agora o Senhor nos trouxe para o Brasil. E acreditamos que o Senhor nos trouxe aqui para essa terra para uma missão específica: abençoar a vida de alguém. Então, se o irmão quiser nos acompanhar nas redes sociais, o nosso Instagram é Yosef Shalom Oficial. Yosef Shalom Oficial. Vai seguir e o Senhor estará abençoando a minha vida por meio de você. Amém? Glórias a Deus. A igreja pode se colocar em pé, por favor? Abra comigo primeiro livro de João, 1 João, capítulo 3, verso de número 8. Primeiro livro de João, capítulo 3, versículo 8. Depois prepara o livro de Atos. Livro de João, capítulo 3, versículo 8. Quem achou diz amém. Está escrito, João 3, 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Fala comigo. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Livro de Atos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25, está escrito: por perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. 26. E de repente, fala comigo, de repente, sobreveio um tão grande terremoto. Fala comigo, terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. E a igreja diz amém. Pode sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O fundo está uma benção. Deus abençoe. Amados irmãos, nós estamos falando de um tema que, por mais incrível que pareça, eu amo muito. Lá na África me chamam de estranho. Por que me chamam de estranho? Porque eu amo pregar sobre bruxaria, feitiçaria, macumbaria. Mas o pastor Shalom, você gosta de pregar sobre essas coisas? Por quê? É porque a terra em que nós vivemos, ela não é totalmente física. A terra em que nós vivemos, antes de ser física, ela é espiritual. Sendo ela espiritual, nós vivemos em torno de um sistema espiritual. E este sistema espiritual, ele é monitorizado, por mais incrível que pareça, pelas trevas. Pastor, quem fez a terra foi Deus. Sim, foi Deus quem fez a terra. Porém, há um sistema que habita na terra, que ele é comandado pelo reino das trevas. E esse sistema, ele é tão grande, ao mesmo tempo tão organizado. Ele está classificado até por hierarquias espirituais. Eles respeitam padrões. E por conta dessas situações, os crentes, eles devem que viver em constante oração, e sabendo, não ignorar, sabendo que a terra, ela é totalmente espiritual.
Sendo ela espiritual, nós estamos sujeitos a viver combates, a viver embates e a viver retaliações espirituais. No dia de hoje eu quero falar a respeito do tema que nos foi dado nessa noite. E eu quero frisar especificamente sobre quebrando altares antigos. Fala comigo, quebrando altares antigos. Glórias a Deus. Amados, você já parou para pensar, apóstolo, que tudo quanto nós vivemos no particular tem alguma influência de um poder espiritual? Como o pastor Shalom, a pessoa ora, porém não há resultado na sua oração. A pessoa abre trabalho de jejum, porém não há resultado na sua oração. A pessoa entra em monte, sai em monte, abre vigília, sai em vigília, porém não existe resultado nem mudança na sua vida. Já parou para pensar que no meio desta situação toda possa existir um altar antigo levantado? Altares, eles são feitos para benefício de uns e prejuízo de outros. Tenha-se um pouco de paciência, amém? Tenha-se um pouco de paciência. Altares, nos altares das trevas, são colocadas vidas de pessoas, vidas de famílias. Por essa razão é que tem pessoa que ora e a situação da sua vida nunca muda. Por quê? Porque ela está orando, dirigindo nos alvos errados. Porque existem oração de combate que o irmão deve direcionar diretamente para a fonte do combate que você tem. Deixa ser um pouco mais claro. Se nós estivermos em uma guerra e existem barulho de tiro em todos os cantos, eu como soldado não posso atirar em qualquer canto. A primeira coisa que eu tenho que fazer é identificar aonde está a sair a bala. Alguém diz amém nessa noite? A primeira coisa, eu tenho que identificar aonde vem a bala. A segunda coisa, eu tenho que me posicionar para contra-atacar a pessoa que eu já identifiquei onde ele está. Altares para ser quebrado, antes de você orar, deves identificar qual altar você está a lutar. Pois existem pessoas que estão lutando e não sabem com quem estão lutando. Existem pessoas que estão guerreando. Por isso eu sou contra a pessoa que falam assim: todo altar quebra. Não, não é todo altar, porque na tua vida não tem todos os altares. Você deve saber identificar qual altar está perseguindo a tua vida, para você quebrar segundo aquilo que você entende da tua aflição. Alguém diz amém? Amém. Um pouquinho de paciência, por favor. Os altares, eles são feitos com linhagens antigas, com sangue e com nomes. Nomes não são coisas da terra. Nomes são chaves no reino espiritual. Nomes, o teu nome determina o teu destino, porque nomes não são coisas físicas, nomes são coisas espirituais. O nome é tão impactante que Jacó entendeu que eu posso ter uma promessa, mas o meu nome não vai me permitir viver essa mesma promessa. Então, anjo, eu sei o significado que o meu nome carrega. O altar que eu tenho está intrinsecamente conectada com o poder que tem no meu nome. Então, antes de você me mostrar qual é o altar próximo, mude o meu nome, porque se você mudar o meu nome, você muda o meu destino. Lá na África nós temos nomes
que as mães dão nos filhos segundo o período ou a história que a criança nasceu. Se o menino nasceu em uma época em que no dia que ele nasceu foi o dia em que a mãe morreu no parto, então ele será chamado de azarado. Por quê? Porque o nome dele revela a história dele. Se no dia em que o menino nasceu foi o dia em que o pai acidentou e morreu ou quebrou alguma coisa no corpo, então o nome dele será sem sorte. Os nomes africanos são dados segundo a história do parto do menino. E ali nós estamos a encontrar uma história que está nos falando certamente sobre altares, e aqui eu entro na mensagem. Paulo e Silas, eles saíam de Troades, pregando a palavra em Troades. E de repente Paulo sentiu no espírito em ir para Filipos. Filipos era uma cidade que pertencia à Macedônia. A Bíblia nos relata que Paulo e Silas, eles vão entrando na terra de Filipos. E quando eles entram em Filipos, eles conhecem uma mulher de nome Lídia. Lídia era uma comerciante que vendia púrpuras, vendia tecidos e roupa. Paulo batiza Lídia e Lídia convida Paulo para poder dormir e comer em sua casa. No dia seguinte, Paulo e Silas levantam para ir orar. E quando Paulo e Silas vão para orar, a história nos relata que eles se deparam com uma mulher que carregava o espírito de adivinha. O que essa mulher fazia? Como essa mulher trabalhava? Aquela mulher, ela era uma mulher totalmente possuída por espíritos diabólicos. Os espíritos que possuíam aquela mulher lhe davam a habilidade de saber a vida de qualquer pessoa que ela olhasse pela primeira vez. Como é que funcionava? Havia alguns senhores. Esses mesmos senhores traziam clientes até a mulher, e a mulher revelava o problema das pessoas, e eles pagavam a mulher, e a mulher pegava no dinheiro e repartia com os seus senhores. Aí a Bíblia nos disse que a mulher, ela adivinhava. Mais uma vez, adivinhava. Apóstolo, uma coisa é profetizar e outra coisa é adivinhar. A mulher não tinha espírito profético, a mulher tinha espírito de adivinha. O espírito de adivinha é o espírito das trevas. E essa mulher, ela adivinhava muita gente, adivinhava todo mundo que entrava. Se alguém entrasse no encontro dela pela primeira vez, ela, ao olhar na pessoa, recebia toda a informação da vida daquela mulher ou da vida daquele homem. Olha, homem, assim que você entrou, o meu espírito falou para mim que você está passando por isso e aquilo. Ah, é mesmo verdade? Aí ele pagava um dinheiro e a mulher recebia o dinheiro. Só que a Bíblia vem nos dizer que houve um dia que Paulo e Silas foram orar no lugar da oração. Enquanto Paulo e Silas entram para orar, a mesma mulher que carregava o espírito de adivinha estava lá naquele lugar, adivinhando as pessoas. E quando a mulher olha para Paulo e olha para Silas, imediatamente ela levanta a sua mão apontando para Paulo e Silas e começa a falar a seguinte palavra: verdadeiramente vocês são servos de Deus, verdadeiramente vocês são homens de Deus. Espera que eu vou te explicar. Verdadeiramente vocês são homens de Deus. Igreja, se fosse no tempo atual, se fosse Paulo, eu poderia bater no peito e falar: sim, senhora, eu sou mesmo homem de Deus, porque até o demônio sabe que eu sou homem de Deus. Mas Paulo fez totalmente diferente. Paulo fez totalmente diferente. Como assim Paulo fez diferente? Paulo, em vez de ficar alegre, Paulo ficou irritado, Paulo ficou chateado. Como assim Paulo está chateado? Se o Espírito revelou que ele é homem de Deus. Paulo ficou chateado porque Paulo entendeu: mulher, o que você fala é verdade, mas o Espírito
espírito que te revelou não é espírito de verdade. Logo Paulo está nos ensinar, nem todo elogio vai te levar ao teu destino profético. Alguns elogios vêm para manipular e cancelar tua dimensão espiritual. Alguns elogios vêm para matar a tua conexão espiritual, porque nem todo mundo te mata com faca. Alguns te matam com elogio. Nem todo mundo te mata com tiro. Alguns te matam com elogio. Sabe por quê? Que tem muito pastor ignorante, soberbo, é porque está cheio de elogio. Quando chega na igreja, não saúda ninguém, não ri com ninguém, está cheio de que? Elogio. Então Paulo começou a entender: existem elogios que não vem para dizer quem você é, ele vem para matar o teu propósito na terra. Mas eu estou a profetizar nessa noite: há uma palavra na tua vida que vai começar a quebrar qualquer espírito de engano que venha te dizer do teu foco. O Senhor vai arrancar de perto de você. A mulher, ela dizia: realmente vocês são homens de Deus, verdadeiramente vocês são homens de Deus. O que ela falava não era mentira, o que ela falava era verdade, porque Paulo e Silas eram homens de Deus. Mas Paulo entendeu: a tua palavra é verdadeira, mas o espírito que te revelou não é espírito de verdade. Existe muita gente que tem palavra, que tem rosto verdadeiro, mas caráter de engano. Quando estão na igreja, eles são uma pessoa, mas quando estão fora, eles são outra pessoa. Na tua presença, ele diz que te ama, mas na tua ausência, ele está combatendo contra a tua vida. Eu profetizo nessa noite: a máscara da falsidade vai cair do teu rosto, e o Pai vai começar a revelar quem verdadeiramente está caminhando conosco. Existem pessoas que ele te elogia de perto, mas te critica de longe. Ele fala que te ama de perto, mas manifesta ódio de longe. Em nome de Jesus Cristo, a máscara de engano vai cair por terra, e Deus vai revelar quem verdadeiramente é. Paulo ora por aquela mulher, e a mulher ela é liberta. É ali aonde começa o problema de Paulo e Silas. Quando Paulo orou e a mulher foi liberta, os homens ficaram tão chateados com Paulo e pegaram Paulo, prenderam eles. Aqui começa a mensagem. Paulo liberta uma mulher. Libertação era motivo de alegria, mas os senhores que dependiam daquela mulher ficaram irritados com a libertação daquela mulher. Sabe por quê? Porque existem pessoas que eles se agradam em saber que você está passando por problemas. Existem pessoas que, se depender deles, você morre nessa situação. Existem pessoas que, quanto mais você sofre, melhor para ele. Enquanto a mulher sofria, aquele homem ficava rico. O que é isso, pastor? Isso chama-se dependência espiritual. Não sei se aqui no Brasil é assim, mas lá na África funciona da seguinte forma: algumas pessoas, eles trabalham espiritualmente, mas não são eles que vivem da bênção. Ou seja, alguns trabalham com sacrifício espiritual de outras pessoas. Quanto mais a pessoa está a ficar pobre, mais o dono da pessoa fica rico. Isso é dependência espiritual. Outra vez eu viajei para uma terra lá na minha cidade, e eu fui pregar naquela terra, e depois do culto havia um menino de aproximadamente 19 anos. Ele tinha uma manada de bois, ele tinha 12 cabeças de bois. Aqueles bois eram tanto
tanto que ele tinha que ser rico, mas era o contrário. Ele tinha muito boi na sua casa, mas ele era muito pobre. Por que ele era pobre? O pastor falou para mim: Shalom, sabes por que esse homem tem muitos gados e mesmo assim ele é pobre? Vem que eu vou te explicar. Algumas tradições aqui nessa terra funcionam da seguinte forma: quando uma sobrinha casa, o avô pega na nascência da sobrinha e coloca nos animais. Por isso você vê, a filha casou, passa 5 anos, não consegue engravidar, mas os gados do avô estão sempre a reproduzir. O neto casou, não consegue ter filho, mas lá no campo os cabritos estão sempre a reproduzir. Por quê? Porque ele pega a nascência do filho e vende para os animais. Quanto mais a família fica pobre, mais ele no reino espiritual para ficar rico. Porque dependência espiritual, existe muita gente que estão passando por situações iguais. Alguém na família levantou um altar e esta pessoa que levantou o altar já morreu, mas o problema não é a pessoa que levantou o altar, o problema é o altar que ainda está em vida. Por isso é que nós vimos, tem famílias que carregam altares de maldição hereditária. Ninguém consegue ser feliz no lar, ninguém consegue ter um trabalho fixo, ninguém consegue ser feliz nem na família, porque tem um altar no meio da família. A pessoa que levantou o altar já morreu, mas o altar ainda continua em pé. O importante não é quem levantou o altar, o importante é quem vai destruir esse altar. E eu quero profetizar para alguém nessa noite: Deus está levantando aqui nesse lugar pessoas que vão derrubar, pessoas que vão quebrar altar da maldição familiar, altar hereditário, maldição do passado, maldição do presente, vai ser quebrada pelo poder que há no nome de Jesus. Porque a Bíblia nos fala: toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, contra a tua família não vai prosperar, contra essa igreja não vai prosperar, contra a tua vida não vai prosperar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Alabacalabarracadia. Estou a profetizar para alguém: por um caminho entrarão e por 7 caminhos sairão. Satanás na tua vida, ele perdeu total poder, porque a tua vida já não está na mão do homem, a tua vida está na mão de Deus. E todo altar na família hoje é o dia de ser quebrado pelo poder que há na palavra do Senhor. Uma filha minha, ela ficou concebida no dia do chá de bebê. Aqui é chá de bebê? Chá de bebê? Que coloca uma coisa bonita. Chá de bebê. A best dela, a best friend forever, as best. Você sabia que a tua melhor amiga também tem melhor amiga dela? Deixa. No dia do chá de bebê, a melhor amiga dela, a best, foi em casa e decorou aquele Boss Baby. É Boss Baby aquele bebê? Boss Baby. E colocou uma legenda em mandarim. Estava muito lindo, muito top. Sabe o que estava traduzido em português daquela legenda? A amiga escreveu o seguinte: bem-vindo, seu demônio. A amiga estava consagrando o filho da outra ainda no ventre, preparando ele para ser homem noturno. O que é homem noturno, pastor Shalom? Homem noturno são espíritos que atuam na vida das mulheres. Há mulheres que dormem e sonham a se relacionar, lembram do sonho, mas não lembram do rosto da pessoa. Quando acordam totalmente cansadas. Há homens que quando dormem sonham a mesma coisa. O que é isso? Homens noturnos e mulheres noturnas. Qual é o perigo nisso? Esses espíritos, eles bloqueiam a tua vida sentimental. Você viu aquele tipo de pessoa
que em um ano, ela entra em mais de 10 relacionamentos. E todos terminam da mesma forma. Tem algum espírito ali dentro. Deve ser por conta do... Não é comportamento, é espírito que está dentro daquele lugar. Há pessoas que todos os relacionamentos dele ou dela terminam da mesma forma. E ele ou ela sempre culpa os ex, sem dar conta que o problema não está no parceiro ou na parceira. Está nele, que carrega um espírito que ele não sabe que carrega esse espírito. E esse espírito, ele é tão, mas tão ciumento. Você já viu aquela pessoa que já viuvou umas 3 vezes? Casou, já viuvou, está sempre a morrer. Casou, morreu, casou. Já viu aquele tipo de pessoa? Homens ou mulher noturna são ciumentos. Eles matam o parceiro ou a parceira que você tem. E aquele menino estava a ser preparado para ser o homem noturno da mãe dele. Aí no dia do parto, foram para o hospital e o médico disse: a situação aqui está perigosa. Parece que nenhum dos dois vai sair vivo da sala de parto. A mãe ligou para mim e falou: pastor, por favor, a situação é essa e aquilo. Na hora começamos a orar no celular, oração poderosa. Depois de 3 horas, família, graças a Deus, o parto foi feito com sucesso. E tanto a mãe, tanto a filha estão bem. O filho estão bem. Saíram, foram para casa. Passou 2 meses. A beste, essas bestes, a melhor amiga ficou 2 meses sem viver. A amiga que deu a luz. Você já viu então a tua melhor amiga nasceu? Você não deve ver filho dela. Se supostamente é o teu sobrinho que nasceu. 2 meses não foi ver. No 3º mês ela foi. Olhou para a criança. É bonito. Saiu e foi embora. Depois de 3 meses, sabe onde é que encontraram a melhor amiga? Comendo nos contentores de lixo. Ficou louca. Ficou maluca. Pergunta por quê? Porque quando o inimigo mexe com a pessoa errada, ele apanha problemas que não era para ele. Então eu quero profetizar para alguém nessa noite: ninguém vai mexer na tua vida, porque você está na mão de Deus. Ninguém vai mexer na tua família, porque você está na mão de Deus. Se alguém ousar mexer com a tua vida, antes de chegar na tua casa, não vai se encontrar contigo, vai se encontrar com o leão da tribo de Judá, aquele que peleja a favor da tua vida, aquele que guarda a tua casa. Profetizo para alguém nessa noite: toda obra de macumbaria, obra de bruxaria contra a tua vida, nesta noite vai ser quebrada, nesta noite está sendo desfeita, porque há uma palavra que carrega a tua vida. Paulo e Silas foram para a prisão. A Bíblia fala, teologicamente falando, lá na cadeia em que colocaram Paulo, era uma cadeia que dentro havia mais uma outra cadeia. Ou seja, havia uma cadeia no interior, no quintal, e havia uma cadeia no subterrâneo. A cadeia do quintal, ou a prisão do quintal, era para os criminosos leves, assaltantes, roubou alguma coisa, lhe botavam na cadeia do quintal. E havia uma outra prisão, que era a subterrânea. Aí era para totalmente assassinos, era para estrupadores, era para pessoas criminosas do escalão alto. Eles pegaram a Paulo, pegaram a Silas e colocaram na cadeia subterrânea. A pergunta é: qual crime Paulo cometeu para ir parar nessa tamanha cadeia? Só que o problema, amados, não era só a cadeia. É que além de colocar ele na cadeia, primeiro colocaram algema na mão e corrente na perna. Que lógica tem? Eu já estou dentro da prisão, lógico que tens que me tirar as algemas, porque aqui onde eu estou, eu não vou sair mais. Mas como é que eles estão a pegar a Paulo? Estão a pegar a Silas. Antes de botar na prisão, colocaram corrente na mão e corrente na perna e colocaram dentro da cadeia. É porque eles entenderam:
Perigo nesse lugar não somos nós que empreendemos. Perigo é Paulo e Silas. Sabe por que Satanás te ataca muito? Sabe por que o diabo se levanta contra a igreja? É porque o diabo entendeu que não é o inferno que é problema para a igreja, é a igreja que é o problema para o inferno. Por isso Jesus começou a falar: e tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quando a Bíblia fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, isso me dá a entender: não será o inferno que vai atacar a igreja, será a igreja que vai atacar o inferno, será a igreja que vai romper com as cadeias. Estou a profetizar para a igreja nessa noite: nós vamos romper com as cadeias, vamos romper com as muralhas, vamos romper com a macumbaria, vamos romper com a bruxaria, vamos romper. Se o irmão, aleluia, se o irmão pegar no seu celular e procurar programas animais, se pegar no teu celular e procurar no mundo zoológico, você vai encontrar que existe um animal de nome búfalo. Este mesmo búfalo, sempre que alguém lhe ataca, ele dá 4 passos para trás. 4 passos para trás. Quando o búfalo dá 4 passos para trás, o leão vai pensar que os 4 passos para trás revela medo. Na verdade não é medo. Quando o búfalo volta para trás, ele não está a fugir, ele está a apanhar balanço para romper quem estiver em frente dele. Estou a profetizar na igreja: este ano nós estamos carregados com a unção de búfalo. Ou o diabo sai da frente, ou vamos passar por cima. Ou o inferno sai da frente, ou vamos passar por cima. Macumbaria na família, vamos passar por cima. Batalha espiritual, vamos passar por cima. Não importa o altar que levantaram, altar da maldição do pai, maldição da mãe, maldição do filho, maldição do avô, não importa, vamos passar por cima, porque esse ano vamos romper. Esse ano vamos. Bate no peito, fala comigo: eu nasci para romper. Fala: eu nasci para romper. Fala: eu nasci para romper. Estou a profetizar para alguém: maldição na família, você vai romper. Maldição no teu lar, você vai romper. Maldição na tua casa, você vai romper. Não importa a tua idade, o que importa é a tua intimidade. Você vai romper. Você vai romper. Você vai romper. Só quem crê nessa palavra, joga a mão para cima e sei lá. Ele é bacaraca e azabaridia. Nós vamos romper. Eu estou a dizer que nós vamos romper. Nós vamos romper o tempo do diabo. O irmão sabia que o diabo tem um tempo na tua vida. Sabe qual é o tempo do diabo na tua vida? O tempo do diabo na tua vida chama-se quase. Fala comigo: quase. O tempo do diabo na tua vida chama-se quase. Sempre que os feiticeiros, sempre que os macumbeiros se reúnem para falar da igreja e para falar de você, sabe qual é a conversa? Quase que nós matamos ela, quase que atingimos a igreja, quase que fechamos aquela família. O teu inimigo vai ficar sempre no quase. Enquanto ele está no quase, nós já estamos com a proteção de Deus. Enquanto ele está no quase, a Bíblia Sagrada fala: o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida com abundância, e vida com O ladrão vem sinal. O ladrão faz o quê? Não, ele vem. O ladrão quê? O ladrão? O ladrão? O ladrão? O ladrão vem
para roubar, vem para matar e vem. Só que há um porém ali. Quem vem ainda não chegou. Pensei que a igreja me entendeu. O ladrão vem para matar, o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para destruir, mas quem vem ainda não chegou. Agora olha a diferença. Olha a diferença. O ladrão vem, mas eu vim. O ladrão vem, mas eu vi. Eu estou a dizer para alguém: enquanto o inimigo vem, Deus já está lá para te guardar. Enquanto o inimigo vem, Deus já está lá para te proteger. Enquanto o inimigo vem, Ele já está lá para... Fala comigo, Satanás, atrasaste. Fala comigo, Satanás, atrasaste. Fala, Satanás, atrasaste. Na minha casa atrasaste. Na minha família atrasaste. No meu casamento atrasaste. Quem crê nessa palavra, joga a sua mão para cima e celebra, 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 celebra. Satanás atrasou. O irmão sabia que por vezes Deus não te livra dos, Deus te livra nos. Deus não te livra dos problemas, Deus te livra nos problemas. Estou querendo dizer o seguinte, vou falar o seguinte: Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha. Deus livrou aonde? Na fornalha. Deus não livrou Lázaro da morte. Deus livrou Lázaro na morte. Eu estou a querer dizer o seguinte: alguns problemas não são problemas, são a manifestação da tua próxima estação. Alguns problemas não é o diabo que provoca, alguns problemas é o próprio Deus que permite você entrar, porque Ele sabe: eu não vou te livrar do problema, eu vou deixar você entrar no problema, e eu vou te livrar no meio do problema, eu vou te livrar no meio dessa situação. Aonde o homem pensa que acabou, aonde o inimigo declara teu fim, aonde a pessoa declara que já acabou, Deus está entrando com providência para falar para alguém nessa noite: eu estou contigo nessa guerra, eu estou contigo nessa batalha, você não está sozinho, eu entrei contigo na guerra. Se eu entrei contigo, eu também vou sair contigo. Se eu entrei contigo, eu também vou sair contigo. Vou terminar com a mensagem, vou terminar. Paulo entrou na cadeia, Paulo e Silas entraram na cadeia. Enquanto eles estão na cadeia, na prisão, aqui chamam cadeia? É mesmo cadeia? Então tu fala bem. Tu fala bem, é cadeia, né? Cadeia. Estão na prisão, na cadeia, amarrados e cheios de feridas, porque açoitaram muito eles. Então, você está prendendo alguém só porque orou por alguém que estava endemoniada? Agora, libertar a pessoa ficou crime. Tá bom, Paulo está na cadeia, Silas está na cadeia. Paulo olha para Silas, a Bíblia fala que perto da meia-noite, aproximadamente, vamos daqui falar 23h50, perto da meia-noite, Paulo olha para Silas. Aí Silas, tá doído, varão? Ele está doendo muito. Isso foi uma sova daqueles. Mas que tal? Silas, que tal? Fala para alguém, que tal? Eu imagino Paulo falou assim para Silas: Silas, que tal? Não achas que está um ambiente totalmente profético? Você não acha que está um ambiente totalmente... O que é que tu achas, Silas? E Silas tinha o espírito do crente da Arena Church. Tem aquele espírito.
Sabe qual é esse espírito? O espírito de gostar de confusão. Eu gosto de confusão, no sentido espiritual. Quando eu noto que a minha vida está muito em paz, eu próprio vou provocar alguém no espírito para me chatear, porque eu não gosto de ter, eu não gosto de muita paz. Se no meu bairro tiver um macumbeiro e eu ver que eu estou muito em paz, eu vou ter que procurar problema com ele, porque eu não posso ficar muito em paz. Porque se eu ficar com muita paz, eu vou ficar muito frio. Então eu tenho que ter problema. Aleluia. Não, já passou do tempo do inferno nos incomodar. Agora chegou o tempo da igreja incomodar o inferno. Agora chegou o tempo da igreja. Aleluia. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, entoavam hinos ao Senhor. Paulo orava, Silas louvava, Paulo louvava, Silas orava. Enquanto eles louvavam, os outros presos só escutavam, só ouviam. A Bíblia nos diz que de repente, eu amo o de repente de Deus, porque quando o de repente de Deus desce, o inferno não tem tempo de se preparar, porque o de repente, ai, a calabaruza que dia, de repente, houve um grande terremoto, a terra começou a tremer. 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 De repente, a pessoa que guardava a cela fugiu, porque a terra estava a tremer. E quando a terra tremia, a corrente na mão de Paulo se quebrou. A corrente na mão de Silas, ai, a calaba que remanua, se quebrou. Deixa que eu vou te explicar. Os homens colocaram corrente na mão de Paulo, colocaram corrente na perna de Silas, mas eles cometeram um erro. Pode acorrentar minha mão, acorrente minha perna, mas se você não tapar minha boca, você se procurou problema. Você sai a barracadia, você se procurou problema. E a macala barracadia, amarraram minha mão, amarraram minha perna, mas ainda tenho minha boca. Jeremias 33:3, clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Ai, o maior erro do teu inimigo foi ter bloqueado a tua mão e não bloquear a tua boca. Porque você pode bloquear a minha mão, você pode bloquear a minha perna, mas se você não bloqueou a minha boca, você não me matou, você me ajudou. Olha para alguém, lhe aponta o dedo de profeta, lhe aponta assim, fala para ele: o mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. Pensei que alguém entendeu essa palavra. O mal que te fizeram foi o bem que te trouxeram. O teu inimigo, ele achou que amarrando tua mão está a te matar. Não estás a me matar, só estás a me empurrar para o meu destino, para o meu destino. Se eu pegar uma semente e jogar a semente no chão e pôr a minha perna na semente e esmagar a semente e pisar a semente, na mentalidade humana eu estou a cancelar a vida da semente. Se eu jogar uma semente na terra e eu pisar a semente, na minha mente eu estou a bloquear com o sistema de crescimento da semente. Mas o que eu não sei é que pisando na semente, eu não estou a matar a semente,
eu estou a empurrar semente no seu destino profético. Porque semente não cresce de cima para baixo, ela cresce de baixo para cima. Estou a profetizar para alguém nessa noite. Podem te humilhar, podem te pisar, podem desprezar, não estão a te matar, estão a te empurrar para o teu destino profético. Enquanto você me pisa, eu estou a crescer. Olha a ignorância dos homens e a inteligência da semente. Se eu notar como a semente está a crescer, eu pegar uma pedra gigante e botar aonde coloquei a semente. Sabe o que vai vir na minha mente? É que eu estou a bloquear o crescimento da semente. Aqui tem pessoa rabugenta, tem? Cadê os rabugentos? Eu sei que tem, eu sei que tem, no espírito. Tá a ver as pessoas rabugentas? São as pessoas que ninguém quer arrumar briga com eles. Porque pessoa rabugenta, você falou uma coisa, ela já falou 10 coisas. Glória a Deus. Pessoa rabugenta, enquanto você está a pensar o que vais falar, ela já te falou tudo e você esquece o que tens que falar. Discutir com pessoa rabugenta é a mesma coisa que se procurar problema na vida. Porque eles vão te humilhar muito em 1 minuto. Como é que você fala? Você pensa como para você falar tantas coisas em 1 minuto? Essa é a graça dos rabugentos. Eu nunca quero discutir com o rabugento. Deus me livre. Se eu colocar uma pedra aonde eu plantei uma semente, semente é tipo crentes rabugentos. Na minha mente é que essa pedra vai bloquear o crescimento da semente. Mas a semente tem um mistério muito forte. Enquanto a semente cresce, se a semente notar que tem um obstáculo na parte de cima, não pensa que ela vai parar de crescer. Ela vai dar volta por cima e sair de um outro lugar. Ela vai dar volta por cima e sair de uma outra dimensão. Matando na dimensão da carne, eu vou crescer na dimensão do espírito. Você fechou na direita, nós vamos abrir na esquerda. Você, aleluia. Está terminando. Meu tempo foi. Pastor, perdão pelo tempo, pastor, perdão. Paulo orava, as cadeias se quebraram. O carcereiro, que é o segurança que controla os presos, fugiu e abandonou a arma e os presos. Deixou Paulo, Sila e os outros presos. O que me deixa admirado nesse texto é que quem orava era Paulo e Silas, e os outros só escutavam a oração e mais nada. E ali entra o mistério da libertação de Deus na minha e na tua vida. Quem orava era Paulo e Silas, mas não foram só eles que receberam libertação. Eu estou a dizer, só foi Paulo e Silas que orou, mas não foram os únicos a ser libertos. Isso quer dizer, quem está a orar é você, mas quem vai ser liberto vai ser teu pai, vai ser tua mãe, vai ser teu irmão, vai ser tua família. Quem está nessa testa de libertação é você, mas quem vai receber libertação é o teu bairro, é a tua casa, é o teu parente, é os teus filhos. Quem crê nessa palavra, celebre o nome do Senhor, porque a libertação chegou nesse lugar. Glória a Deus. Outro dia viajei para pregar em um lugar lá da África. Nesse lugar era tão pobre, que lá não tinha nem energia elétrica. Praticamente ninguém tinha celular. Nenhuma casa tinha televisão. E as casas eram de pau a pique. Sabe o que é pau a pique? Isso, pau a pique, barro com capim, pau a pique. E era assim, era muito pobre aquele lugar. E sendo missionário, eu fui como missionário, não como pastor. Sendo missionário, eu tinha que viver o que eles vivem.
comer o que eles comem e dormir onde eles dormem. Porque eu não posso ser um missionário e fazer missão para um povo que eu não sinto a dor deles. É que antes de você ganhar alguém, você deve sentir a dor dessa pessoa. Sabe quais são os maiores ganhadores de delinquentes? São os pastores que um dia também já foram delinquentes. Por quê? Porque ele sabe que aonde eu sair, essa pessoa quer entrar. Então, como eu já tenho experiência de entrar e sair, eu vou ganhar eles todos. Alguém diz amém, hein? Amém. Aí eu orei, cheguei no primeiro dia. Qual foi o cardápio abençoado que nós comemos? No primeiro dia, eu comi carne de serpente. Segundo dia, carne de macaco. Terceiro dia, carne de rato da mata. Rato, aquele ratazano da mata. No quarto dia, carne de jiboia. No quinto dia, carne de águia. Era tanta carne de animais estranhos que eu fiquei canibal. Era tanta, aleluia, a igreja. E eu comia. É que quanto mais eu comia a comida deles, eu mais me familiarizava com eles. Pastor, senti um nojo. Vou fazer o quê? Se é esse o trabalho que Deus nos deu. Eu comia tanta carne estranha. Graças a Deus eles não comem cão. Graças a Deus. Glória a Deus. Imagina comer o que eu mais amo. Pet. Nossa, faça isso não. Aí comemos tanta carne de animais estranhos. Serpente, rato, jacaré, boi, tanta carne. E chegou o dia da pregação. Aí eu comecei a pregar. Aquele lugar chama-se Uíge. Uíge é a terra do meu pai. Uíge é a província com mais bruxaria a nível de Angola. Lá tem tanta, mas tanta bruxaria, que é um tipo de bruxaria que é chamada de tala. O que é tala? Tala é como se fosse uma armadilha espiritual. Aí eles pegam um objeto com água. Eles rogam o nome de alguém. Exemplo, Yosef, quando passar por essa rua e pisar na terra que eu vou jogar essa água, haverá uma substituição de vida. O que é isso? Quando eu piso daquela água, toda sorte de bênção que eu tenho entra na pessoa que jogou a água. E toda maldição que ele tem vem para a minha vida, é troca de vida. E depois de um dia a perna apodrece. E em 3 dias a pessoa morre. Porque a tala não se trata nos hospitais. Ou na igreja, ou vai procurar outro feiticeiro para tratar. Não tem outra cura. É muito pesada. Mas apesar de ser pesada, é a macumba mais leve de Angola. Eu próprio pisei por 3 vezes. 3 vezes. A perna não apodreceu. Minha vida está sempre a mesma. Porque eu não vivo mais eu. Esse é o meu corpo, mas a vida que tem já não é minha. É a vida de Deus sobre mim. Aí de tanta macumba, de tanta... Não estou querendo banalizar os fofinhos dos macumbeiros do Brasil. Não está banalizar. Mas a macumba dos terreiros do Brasil não se aproxima a macumba da África. Pergunta por quê? Porque nasceu lá. É fonte. É fonte. Lago nunca vai competir com fonte. Para o lago ser lago, dependeu de uma fonte. Pastor, estás a falar com tanto orgulho? Não estou a falar com orgulho, estou a falar com pena da minha terra. Não é orgulho, é pena. Aí havia muitos feiticeiros naquele lugar. E a gente orava. Enquanto eu pregava, eu senti do nada uma disenteria fora do normal. Você sabe aquela que você não consegue nem guardar nem 5 minutos? Aquela pesada. Eu falei, mas Deus, do nada. Ué! Eu saí, falei, pastor, continua a pregar, estou a vir. Não deu tempo para chegar no banheiro, entrei por detrás da casa, pronto. Sentei, não está saindo nada. Assim que eu saí do altar para ir para o banheiro, a vontade sumiu. Falei, ué? Aí eu voltei. Quando voltei no altar, necessidade de fazer, chama-se que? Fazer xixi, pronto. Como é que é? Como é que chama? Menor. É menor, né? Fazer xixi é menor.
Ou como? Urinar? Isso, urinar. Fora do normal. Eu falei, não, está demais. Eu fui novamente, a vontade de urinar, passou. Então, sabe, parece algo que liga o interruptor, apaga o interruptor. Assim. Depois ele falou para mim, filho, estão a te brincar, não estás a dar conta. Estão a brincar contigo e não estás a dar conta. Você não está a notar que isso é uma atmosfera, esse é um terreiro dominado por eles. Eu falei, nossa, como é que eu fiquei tão ignorante e não percebi isso? Eu voltei para o altar muito irado, muito, e já não preguei. Entramos em oração, e nem tinha microfone. Entramos em oração. Enquanto nós orávamos, começaram a cair um por um. As pessoas começaram a ser libertas um por um. Glória a Deus. Passou. Porque eram 3 dias. No segundo dia, de noite, veio uma chuva de morcegos e começaram a lutar com as galinhas. Assim, no meio da igreja, morcego a lutar com galinhas. Do nada. As pessoas ficaram calmas, porque sabiam o que estava a acontecer aí. Eu falei, o que está se passando aqui? Alguém falou assim, pastor, são os espíritos ancestrais que notaram que alguma coisa não está aí bem, então eles vieram reivindicar os seus direitos como terra deles. Logo, os espíritos daquela região notaram que havia alguém que chegou que não está dentro da corrente deles. Alguém está me entendendo? Glória a Deus. Parece que havia uma corrente que todo mundo tinha que ter a mesma vida, o mesmo problema, e entrou alguém naquele meio que não faz parte do domínio dele, então eles se sentiram ameaçados. Aí eu peguei uma vassoura e matei. Todos fugiram. O culto decorreu. No 3º dia, para terminar a conferência, a cruzada, apareceu um senhor assim grande, quase 2 metros, barriga grande, estava com uma batina grande e uma bengala, uma batina vermelha, uma bengala preta, estava com um colar de caveira, mas caveira, cabeça de macacos, eram 3 macacos na caveira. Ele vinha assim todo grande, entrou no meio do culto, veio em minha direção. Eu falei, é hoje. Se não me conseguiram no espírito, hoje eu vou apanhar no físico. Falei, é hoje. Ele chegou e falou assim, és tu o jovem que veio de Luanda, que todo mundo está a falar? Eu disse, depende, mas eu vim de Luanda. Depende. Eu estou a te acompanhar desde o primeiro dia que você pisou o teu pé aqui sobre esse território. E desde que você pisou o teu pé aqui sobre esse território, eu estou a me sentir confrontado, estou a me sentir bloqueado. E eu tentei fazer 3 coisas. Ele explicou tudo o que me aconteceu em 3 dias. Ele disse que foi ele quem fez a necessidade, os morcegos, tudo. Como as 3 coisas que eu fiz não conseguiu te abalar, então eu quero que você me apresenta esse Deus que você tanto prega para esse povo. Eu quero conhecer esse Deus que você prega. Eu confesso, pastor, que eu achei que ele só queria me desafiar, porque a pessoa gosta de desafiar a crente. Eu achei que ele só queria me desafiar. No meu coração eu falei, Senhor, eu vou orar por essa pessoa, Pai, mas Senhor,